Como que funciona a distribuição de lucros entre sócios? Esse é o tema desse vídeo, mas vou me apresentar. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil. Se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Então, basicamente, o que a gente precisa entender entre sociedade? A sociedade ela é dividida através de uma participação de cada sócio, onde cada sócio tem um volume, uma proporção de cotas de participação na sociedade. Então, por exemplo, às vezes você tem um sócio que tem 70% de participação no capital social da empresa e o outro sócio tem 30%. O somatório dos dois sócios de cotas precisam dar 100%. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender basicamente como que isso funciona na prática. Se você tem uma distribuição de lucro para fazer, você tem lá um lucro de 100 mil reais. Então, esse sócio que entrou com capital representando 70% na sociedade, ele vai receber 70 mil reais da distribuição desses 100 mil de lucro. Os outros 30 mil, que representa 30%, eles vão para o sócio B. Agora, existe um ponto de observação aqui. Se no contrato social constar a informação de que a possibilidade de distribuição de lucro pode ser feita sem considerar a quantidade de proporção de cotas, então a empresa fica liberada a poder distribuir o lucro sem considerar esse critério de cotas, mas isso precisa constar no contrato social, sendo algo muito particular e muito alinhado entre os sócios. O mais recomendado é que haja um casamento, uma linha de raciocínio até para a Receita Federal entender de onde está vindo esse lucro e quanto que está sendo dividido entre os sócios. Ela precisa enxergar a quantidade de lucro que foi gerada através de um documento chamado Demonstração de Resultado do Exercício, elaborado pela contabilidade, e esse lucro vai informar se de fato esse lucro foi distribuído aos sócios ou não. Então, não necessariamente a empresa precisa retirar o lucro que foi gerado pela empresa. Às vezes a empresa quer fazer reinvestir esse lucro na empresa e não faz a retirada de distribuição de lucro. Então, ela mantém esse lucro na empresa e esse lucro vai fazendo giro dentro da operação da empresa. Então, é importante que a empresa tenha a consciência de regras de que a distribuição de lucro ela precisa seguir uma ordem de participação proporcional à quantidade de cotas de cada sócio. Aqui a gente elabora contrato social basicamente colocando que cada cota representa R$ 1. Então, quem, por exemplo, nesse exemplo colocou 70 mil reais de participação, ele colocou 70% de participação de cotas. Ele tem acesso a 70 mil cotas. E o outro sócio, que colocou 30 mil reais, ele tem acesso a 30 mil cotas. No caso, 30% da participação na sociedade. Então, de uma forma resumida e de uma forma muito fácil para a Receita Federal entender o que está sendo movimentado de movimentação financeira que sai da pessoa jurídica e vai para a pessoa física, o melhor caminho é seguir esse critério de participação na distribuição de lucro com base nas cotas. Mas isso precisa estar muito bem alinhado e casado com o que é informado através da demonstração de resultado do exercício na DRE da contabilidade, para que haja um filtro, haja uma linha de raciocínio para que haja esse entendimento. Até para quando o sócio for declarar no imposto de renda dele, pessoa física, essa distribuição de lucro, que isso esteja coerente com o que ele colocou lá na parte de bens e direitos, da quantidade de cotas que ele tem de participação dessa empresa, tá bom? Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente aqui para a gente poder entender a sua situação e fazer um planejamento, estruturar a sua participação de sociedade na sua empresa. E obrigado aí por acompanhar esse vídeo até agora. Eu te aguardo aí no próximo conteúdo.